Nós temos uma situação aqui, né, onde nós temos que fazer uma ração básica, para frangos de corte, onde a gente tem algumas exigências, né? Dentre elas, a principal exigência é achar, né, encontrar, balancear os ingredientes para poder atender essas necessidades dos animais. O que são as exigências? Quais são elas? Energia metabolizável, então tem que ter 3.250 quilocalorias por quilo de alimento, tá? Percentual de proteína de 20%, percentual de cálcio de 0,9% e fósforo disponível de 0,45% na mistura com os alimentos que nós temos aqui, ó. Milho grão, farelo de soja, farelo de trigo, óleo de soja, calcário e fosfato bicálcio. Então eu vou misturar esses alimentos, né, no intuito de suprir a demanda da exigência desses animais. Então eu misturo esses ingredientes aqui que tem energia metabolizável, cada um deles tem proteína, tem cálcio, tem fósforo, alguns têm proteína, outros não, né? Mas eu tenho esses alimentos que têm nutrientes na sua composição, tá? Então, só relembrando lá, ó, a gente tem o alimento, não é isso? Dentro do alimento a gente divide ele na porção matéria seca, não é isso? Vou corrigir aqui. A porção matéria seca e a porção água. Dentro da matéria seca estão aqui os nutrientes. Aí nós temos os minerais, vitaminas, proteínas, carboidratos, lipídios, né? Então aqui nós vamos equilibrar energia, que é um nutriente, né? Está lá dentro da parte energética, as proteínas, carboidrato e fósforo, tá? Que são dois minerais, ok? Então isso que a gente vai suprir aqui para os animais misturando esses alimentos, tá? Então qual que é o segredo aqui? Achar a proporção desses ingredientes, né? Misturar eles de uma forma que eu atenda às exigências dos animais, tá? Nós temos aqui nós vamos resolver esse exercício com um quadrado de Pearson, né? Então o quadrado de Pearson ele tem algumas limitações, não sei se vocês se lembram, mas uma das limitações dele é que a gente só pode usar 2 alimentos por vez. Então eu tenho lá meu quadrado, onde eu tenho de um lado o nutriente que eu quero balancear, no centro a exigência, do outro lado eu vou ter o resultado em partes, ok? Então, a limitação aqui é que eu tenho apenas um alimento aqui e o outro alimento aqui. Mas aqui nós temos 6 alimentos aqui para poder misturar, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos agrupar os principais alimentos aqui, os que serão usados em maior quantidade, que são milho, farelo de soja e farelo de trigo, para poder balanceá-los. E aí vamos complementar com óleo de soja para suprir energia metabolizável. Né? A gente pode ver aqui na análise do alimento que o óleo de soja só tem energia metabolizável. O calcário só tem cálcio. E o fosfato de cálcio eu tenho cálcio e eu tenho fósforo. Então, balancearemos a mistura com milho, farelo de soja e trigo e iremos fazer os ajustes para suprir as demandas, caso falte, de energia metabolizável, né, com óleo de soja, de fósforo e cálcio com fosfato de cálcio e cálcio exclusivamente com calcário. Tá? Então, balancearemos os 3 ingredientes principais, né? Depois faremos os ajustes, ok? Então, por causa dessa limitação do quadrado de Pearson, o que a gente tem? Eu vou agrupar aqui, tem uma informação que eu vou fazer uma pré-mistura com 10% de proteína em sua composição, né, na composição da pré-mistura, e fazer essa pré-mistura com 2 alimentos concentrados energéticos. Então, lembrando, para ser um concentrado, menos que 18% de fibra na composição. E aí eu divido em energético ou proteico. Então, se eu tiver um alimento com maior ou igual a 20% de proteína bruta, ele é proteico. Se for menor que 20% de proteína bruta, ele é energético, ok? Então, se for menor que 20% de proteína bruta,
ele vai ser energético. Então, quais alimentos aqui na tabela a gente pode classificar como energético para poder fazer a pré-mistura? Então, olhando, eu vou lá e olho a proteína. Então, o farelo de soja ele tem mais que 20% de proteína, então ele é um proteico, então não serve, não vou usar. Milho grão, 8,5%, então está abaixo de 20%. Farelo de trigo está abaixo de 20%, ou seja, eu vou fazer uma pré-mistura com o milho e uma pré-mistura com o farelo de trigo, certo? Então, fazendo então a pré-mistura. Então, essa pré-mistura nós vamos fazer ela com os dois alimentos aqui que a gente classificou como alimentos energéticos, tá? Então, primeiro, tanto faz a ordem aqui, tá? Farelo de trigo e o milho grão, ok? Então, o resultado vai ser em partes, não é isso? Partes e partes total. Certo? Então, qual que é a exigência? Que a pré-mistura tenha 10% de proteína. Então, no centro do quadrado vai ser a exigência, 10. Tá? Quanto que o farelo de trigo tem de proteína? Eu vou lá na tabelinha, olha, tem 16 de proteína. Então, vem do lado de cá, 16. O milho, a mesma coisa. O milho tem 8,5 de proteína. Então, 8,5. Então, a gente faz a subtração para cá de forma cruzada. Então, 8 menos 10 daria menos 1,5. Lembrando que no quadrado só pode ter número absoluto. Então, a gente coloca o número como positivo. Ok? 1,5 partes. E 16 menos 10, eu tenho 6 partes. Somando as duas partes, nós temos aqui um total de 7,5 partes. Então, cada alimento, cada parte dessa ó, equivale a um alimento. Então, a subtração é cruzada, mas esse alimento equivale, aquela parte equivale a este alimento, ou seja, 1,5 partes de farelo de trigo e 6 partes de milho grão, certo? Então, essa é a atenção que a gente tem que ter, ok? Então, eu vou guardar essa informação aqui agora por 1 minuto para a gente fazer a próxima etapa. Né? Depois eu volto para ajustar quanto que tem aqui ó, de um percentual transformando partes para percentual deste alimento para a gente poder saber quanto que eu vou recomendar de milho e de farelo de trigo nessa mistura, certo? Então vamos lá. Próximo passo então é poder fazer agora a mistura. Eu lembro que o quadrado de piso tem limitações, então eu fiz uma pré-mistura que vai chamar um alimento chamado pré-mistura, e agora eu vou fazer com outro elemento que sobrou, que foi o farelo de soja, que nós não usamos ele ainda. Então a gente vai fazer outro quadrado de piso, né, com a pré-mistura. Então nós temos aqui a pré-mistura e o farelo de soja, ok? Montar o quadrado de piso. E aí, na pré-mistura, qual que é a exigência de proteína dela? A gente viu lá, o 10%, nós equilibramos ela aqui com 10%. Então eu vou lá e coloco aqui no centro, do lado do quadrado aqui, 10. Farelo de soja, qual que é o teor de proteína do farelo de soja? Olho lá na tabela, 44,5. Então eu vou lá no quadrado e vou preencher 44,5. Dentro do quadrado aqui tem um detalhe. A exigência da mistura é que tenha quanto? 20% de proteína, ok? Só que, se eu colocar aqui 20% de proteína, quando eu misturar o óleo de soja, né, o fosfato de cálcio e o calcário, esse teor de proteína vai diluir, ou seja, vou ter menos proteína do que deveria ter. Então eu tenho que fazer aqui o quê? Um ajuste de proteína. Então, como que eu faço esse ajuste? Eu vou garantir um espaço de reserva para misturar aqueles 3 ingredientes lá, ó, óleo,
calcário e fosfato bicálcio. Então, eu vou definir aqui que eu tenho um espaço de reserva de 6%. A mistura, a ração completa com todos os ingredientes, ela é 100%. Então, qual que vai ser o meu ajuste aqui? Vai ser o meu fator de correção, né, para usar para ajustar essa proteína. Então, vai ser 100, que seria o total com todos os ingredientes, menos 6 que eu estou guardando, reservando para outros ingredientes. Então, isso vai me dar um fator de correção de 94%. Ou seja, a mistura farelo de soja, milho grão e farelo de trigo, ela vai representar 94% de todos os 6 ingredientes. Os outros 6% vai ser a soma dos outros 6, né? Juntando esses 3 que eu disse, mais óleo, farelo de soja e fosfato de cálcio. Ok? Então, meu fator de correção é 94, aí eu vou fazer o ajuste da minha proteína. Como que eu faço o ajuste da proteína? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu preciso ter 20% de proteína na mistura. Dentro esses 20% vai ter que estar exclusivamente dentro dos 94. Então, eu vou garantir 20% dentro de 94. Para que quando entrar o restante, não dilua essa proteína. Então, com o total de todos os ingredientes, né, mais o espaço de reserva, dá 100. Então, aqui a gente tem 21,28% de proteína bruta. Ou seja, em 94% da mistura, eu vou ter que ter 21,28%. Para que quando adicionar os outros ingredientes, ou seja, os outros 6% que eu estou reservando, eu garanta pelo menos 20% de proteína bruta. Certo? Então, esse é o entendimento. Então, eu vou lá e vou colocar ali dentro do quadrado o meu 21,28%. Certo? Então, resolvendo aqui agora o quadrado, que eu fiz o ajuste da proteína, eu tenho 10 menos 21,28, total de 11,28 partes. 45,5 menos 21,28, eu tenho um total de 23,22 partes. Somando tudo, nós temos aqui 34,5 partes totais. Certo? Então, isso daqui refere-se à quantidade de pré-mistura e isso daqui refere-se à quantidade de farelo de soja. Tá? Então, balanceei. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou achar aqui as quantidades, né, dos ingredientes. Então, eu vou calcular o que aqui agora? A quantidade dos ingredientes. Quais ingredientes que foram usados até agora? Soja, milho grão e farelo de trigo. Certo? Então, vou fazer conferir quanto que cada parte representa lá em percentual para eu dar a recomendação. Tá? Então, vamos começar aqui pela mistura final aqui agora. Eu vou descobrir quanto que eu tenho de farelo de soja. Então, aqui, ó, farelo de soja. Preciso descobrir quanto que eu tenho dele. Então, eu vou pegar lá, ó, total de partes, que é 34,5, não é isso? 34,5 é o total de partes. Isso equivale ao total dessa mistura aqui, ó, farelo de soja e pré-mistura, não é isso? Então, pego aqui agora, não estou fazendo farelo de soja, ó, 11,28 vai dar a quantidade de farelo de soja que eu vou ter na mistura. Então, nós temos aqui um total de 30,7% de farelo de soja. Tá? Vou descobrir agora a quantidade de pré-mistura. Então, eu vou pegar lá, ó, pré-mistura. Mesma coisa, 34,5 equivale ao total dessa mistura entre pré-mistura e farelo de soja. Pego a parte da pré-mistura, 23,22. Então, 23,22 está para X. Então, nós temos aqui a quantidade de 63,3% de pré-mistura. Então, já defini a soja, agora defini a pré-mistura. Só que tem um detalhe. A pré-mistura, ela é composta de 2 ingredientes.
que é o farelo de trigo, e o milho grão. Então, eu não sei a quantidade desses dois ingredientes. Então, eu vou fazer agora uma relação dessa quantidade aqui, que eu descobri de pré-mistura, quanto que o farelo de trigo e o milho grão contribuem dentro dessa mistura. Então, eu vou voltar lá no quadro anterior, lembra que eu falei para reservar ele? Então, volto aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer uma nova regra de 3 com os valores da pré-mistura. Então, qual que é o meu total de pré-mistura? 63,3%. Isso aqui é o total da pré-mistura. Então, eu vou levar esse valor lá para o outro lado. Então, vou pegar aqui 63,3, que é o total da minha pré-mistura, equivale a esse total aqui que a gente tem aqui agora de partes totais. Então, qual que é o total aqui? 7,5. Então, isso equivale a 7,5 partes. Então, agora eu pego qualquer uma das partes aqui. Ó. Vou pegar como exemplo 1,5, que é do farelo de trigo. Então, 1,5 partes x. Então, calculando isso daí, a gente tem um total de 12,66% de farelo de trigo. Mesma coisa eu vou fazer para achar o milho. 63,3 equivale a 7,5 partes. Pego a parte ali agora do milho grão, que é 6 partes. Então, isso daí vai dar 50,64% de milho grão. Então, se eu somar agora 12,6% de farelo de trigo com mais 50,64% de milho grão e 30,3% de farelo de soja, eu vou ter um total de 94. Então, eu ajustei agora esses três ingredientes, eu tenho essas três quantidades dentro dos 94 e agora eles estão tendo 21,28. Mas quando adicionar óleo de soja, fosfato de cálcio e calcário, eu vou ter 20% de proteína, tá? Então, com essas informações aí agora, a gente vai preencher o nosso quadro. Então, qual que é o percentual de milho grão que eu encontrei? A gente encontrou de percentual de milho grão a quantidade de 50,64. Né? Vou arredondar aqui e deixar com uma casa só, tá? Então, 50,6%. Farelo de trigo, 12,7%. E farelo de soja, 30,3%. Então, eu já achei aqui as quantidades destes ingredientes, ok? Então, a gente vai partir agora para as próximas etapas, tá? Qual que é a próxima etapa disso daí? A próxima etapa é definir, né? Então, definir a quantidade de os nutrientes, né? Os nutrientes de acordo com os alimentos definidos. Então, vou definir isso daí. Quais são os alimentos que a gente definiu até agora? Então, eu defini o milho grão, farelo de soja e farelo de trigo, tá? O que a gente vai fazer agora? Lembra que a gente viu lá no começo, ó, que cada alimento desse eu tenho uma quantidade de energia metabolizável, proteína, cálcio e fósforo? Então eu tenho esses valores aqui, para o milho, esse valor para o farelo de soja, esse valor para o farelo de trigo, tá? Então eu vou fazer agora de acordo com a quantidade que foi descoberta destes ingredientes, né? Eu já descobri a quantidade de milho, né? Milho, farelo de soja e farelo de trigo. Eu vou ver quanto que eles vão contribuir de energia metabolizável, proteína, cálcio e fósforo na mistura, tá?
Então, começando pelo milho grão. Vou fazer aqui a primeira continha aqui da energia metabolizável do milho grão. Então, a energia metabolizável do milho grão, eu olho lá na tabela. Quanto que ele tem de energia metabolizável? 3.320 de energia metabolizada. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar 3.320 dividido por 100, regra de 3, vezes a quantidade que eu tenho de milho grão. Qual que é a quantidade? 50,6. Não é isso? Então, calculando isso daí, eu tenho a quantidade de 1.681,2 de quilocalorias de energia metabolizável para o milho. A proteína bruta. Vou pegar a quantidade de proteína que tem no milho. Então a gente olha lá na tabela, o milho tem 8,5% de proteína. Então, mesma regra de 3. 8,5 dividido por 100 vezes a mesma quantidade de milho, 50,6. Então, isso vai me dar a quantidade de proteína que tem nessa mistura. Ou seja, calculando aqui, eu tenho 4,3% de proteína bruta nessa mistura. A mesma coisa eu vou fazer para o cálcio. Então, eu vou lá e vejo quanto que o milho tem de cálcio. O milho tem de cálcio 0,03. Então, eu vou calcular, de acordo com a quantidade de milho, quanto que tem. Então, 0,03 dividido por 100 vezes 50,6. Então, isso vai me dar um total aí de 0,015% de cálcio. Mesma coisa eu vou fazer para o fósforo. Então, eu vou vir aqui no fósforo, tá? Vou lá na tabelinha de novo. Olha lá, o milho tem 0,09 de fósforo disponível. Então, eu vou calcular quanto que essa quantidade vai dar de fósforo. Então, 0,09 dividido por 100 vezes 50,6. Então, isso vai me dar um total de 0,046% de fósforo. Então, eu achei quanto que aquela quantidade de milho contribuiu com esses ingredientes. Então, eu venho aqui na tabela e vou preencher isso daí. Tá? Então, eu vou preencher. Ó, energia metabolizável deu 1.681,2. De proteína deu 4,3. De cálcio 0,015 e de fósforo 0,046. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, para o trigo e o farelo de soja, tá? Então agora nós vamos fazer para o trigo. Então, agora nós vamos calcular do farelo de trigo. Então, o farelo de trigo, mesma coisa, energia metabolizável dele. Quanto que ele tem de energia metabolizável? Vou lá na tabelinha. A tabelinha tem que o farelo de trigo 2,950, de proteína 16, cálcio 0,14 e fósforo 0,33. Então, são esses valores que a gente vai usar como referência para achar a quantidade desses ingredientes naquela quantidade de farelo de trigo, tá? Que nós encontramos pelo quadrado. Então, eu vou pegar a energia metabolizável do farelo de trigo, que é 2.950, regrinha de 3, vezes a quantidade de farelo de trigo, que a gente encontrou lá, foi 12,7 de farelo de trigo. Não foi isso? Então, isso dá um total de energia metabolizável de 373,5 quilocalorias de energia metabolizável. A mesma coisa agora para a proteína. Então, o farelo de trigo tem 16 de proteína, vezes a quantidade, 0,7, que vai dar um total de proteína de 2%. Cálcio, mesma coisa. Então, ele tem lá de cálcio 0,14.
14 dividido por 100 vezes a quantidade, 12,7. Isso dá um total de 0,018% de cálcio. Fósforo agora. A gente viu lá que tem 0,33 de fósforo no farelo de trigo. Isso aí dividido por 100, a gente tem aqui uma quantidade, né, vezes a quantidade. Então isso vai dar um total aí de 0,042% de fósforo oriundo do farelo de trigo. Então, eu vou lá na tabelinha e vou preencher quanto que eu encontrei dos valores de trigo. Então, energia metabolizável deu 373,5. Farelo de trigo, de proteína, 2. Cálcio, 0,018. Fósforo, 0,042. Então, essa foram os valores encontrados dos nutrientes nessa quantidade de farelo de trigo e de milho. Falta a soja. Então, vamos lá calcular o farelo de soja. Então, agora, para o farelo de soja, mesma coisa, energia metabolizável. Então, vou lá na tabelinha. Ó. Energia metabolizável do farelo de trigo. Desculpa, farelo de soja. 3.154. Proteína, 44,5. Cálcio, 0,24. E fósforo, 0,19. Então, esses valores nós vamos usar, que é o da análise de alimento, para achar a quantidade de proteína nessa quantidade de soja. Tá? Energia metabolizável. Então, o farelo de soja tem 3.154 de energia metabolizável, dividido por 100, vezes a quantidade de proteína, que é 30,7. E aí eu vou encontrar aqui um total de 968,3 quilocalorias de energia metabolizável oriundo do farelo de soja. A proteína bruta, mesma coisa, 44,5 de proteína, dividido por 100, vezes a quantidade. Então, isso vai dar um total de proteína de 13,5%. Cálcio. A quantidade de cálcio é 0,24. É isso? Não, é 0,24. 0,24. Então, 0,24 dividido por 100 vezes 30,7. Isso vai dar um total de 0,074% de cálcio. Fósforo, mesma coisinha. O fósforo, a quantidade de fósforo é 0,19 dividido por 100 vezes 30,7. Então, isso aí vai dar um total de 0,058% de fósforo. Então, encontrei as quantidades desses ingredientes, desses nutrientes dentro do ingrediente farelo de soja. Vou lá na tabelinha e vou preencher isso daí. Tá? Então, nós temos aqui energia de 968,3, proteína 13,5, cálcio 0,074 e fósforo 0,058. Então, encontrei as quantidades dos nutrientes que tem nesses alimentos. Tá? Então, agora nós vamos verificar, de acordo com o que falta, né, de cálcio, de fósforo, de energia metabolizável, a gente vai achar as quantidades de óleo de soja, calcário e fosfato bicálcio,
certo? Então a gente vai definir agora a quantidade de ingrediente alocado dentro do espaço de reserva. Lembra que a gente reservou 6% da ração para esses outros ingredientes? E em função dos nutrientes que eu já calculei, oriundos do farelo de soja, farelo de trigo e do milho. Então eu preciso ver quanto que eles contribuem para ver o que falta para ajustar a quantidade desses outros ingredientes, tá? Então a gente vai lá na tabela. A gente vai olhar o que? Qual ingrediente aqui, ó? Se a gente for analisar, eu balanceei os ingredientes que eram completos, né? O milho tem todos aqui, ó, tem energia, proteína, cálcio e fósforo, farelo de soja também e o farelo de trigo também. Dentre esses ingredientes, qual que é o dos três aqui que falta agora, qual que é o mais completo? O que mais tem ingrediente é o fosfato de cálcio. E só ele tem fósforo, então eu vou iniciar por ele, que eu ajusto o fósforo e vejo quanto que depois ele vai contribuir de cálcio para depois ajustar o calcário, tá? Então, vamos calcular agora quanto que falta de fósforo e vamos suprir a demanda com fosfato de cálcio. Então a gente pega aqui, calculando, fazendo o ajuste do fósforo, tá? Eu preciso definir o déficit, eu preciso saber quanto que falta ainda de fósforo para eu encontrar essa quantidade dos ingredientes, tá? Então, quanto que falta? A gente vai calcular. Então, o que que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, a exigência. Qual que é a exigência de fósforo? Vou lá na tabelinha, lá no início do exercício. A minha exigência de fósforo é 0,45. Então, a minha exigência, o total que tem que ter na mistura é 0,45 de fósforo. Então, o milho tem fósforo? Tem. O milho tem fósforo. Farelo de trigo tem fósforo. Farelo de soja tem fósforo. Quanto que eles têm? A gente calculou. Não calculou? Na tabelinha que eu calculei, ó. Eu tenho fósforo do milho, do farelo de trigo e do farelo de soja. Ok? Então, com essas quantidades aqui, eu vou calcular quanto que falta. Então, o milho tem 0,046, trigo 0,042 e a soja 0,058. Então, eu vou subtrair da exigência e o que que já foi atendido na mistura através do milho. Então, 0,45 menos o fósforo do milho, menos o fósforo do farelo de trigo, menos o farelo de soja. Então, 0,45 menos 0,046 menos 0,042 menos 0,058. Isso daí vai me dar um déficit de 0,305, ou seja, isso aqui, ó, é o que falta de fósforo. E com que alimento que eu vou suprir essa necessidade? Com o fosfato de cálcio. Lembra que a gente falou que é o único que tem fósforo ali daqueles três, né? Então eu vou suprir, ó, eu vou atender essa demanda aqui com fosfato de cálcio. Então, como que eu calculo isso aqui agora? Então, logo, a gente tem dentro do, se eu pegar lá o fosfato de cálcio, considerar ele 100%, eu vou colocar aqui, fosfato de cálcio, ele equivale a 18,5%, não é isso que tem nele lá, ó? Fósforo, 18,5%. Então, o total de fósforo de cálcio que eu tenho na mistura, ele vai suprir 18,5% de fósforo. Qual que é o meu déficit? Quanto que falta? 0,305. Então, isso aqui, ó, é o que eu preciso de fósforo na minha mistura. Quanto de fosfato de cálcio eu vou ter que ter para atender essa necessidade? Então, eu vou lá e vou colocar aqui, ó, fosfato. Então, calculando a regra de 3, isso daí vai dar 1,6% de fosfato
bicálcio. Então, dentro de 1,6% de fosfato bicálcio, eu tenho 0,305 de fósforo. Ok? Então, eu fechei a quantidade de fósforo. Vou lá na tabelinha e vou preencher quanto de fósforo está vindo oriundo do fosfato bicálcio. Então, está vindo 0,305. Então, se eu somar aqui agora, se eu pegar o 0,046, 0,042, 0,058 e 0,305, eu vou ter 0,45 de fósforo. Então, somando aí, total 0,45 de fósforo. Então, eu atendi a demanda de fósforo, ok? Com a quantidade de 1,6% de fosfato de cálcio, tá? Agora, a gente vai calcular a quantidade de calcário, né? De atender, fechar o cálcio através do calcário. Então, a gente faz a mesma análise. Então, ajustando o cálcio. O milho tem cálcio? Tem. Trigo tem cálcio? Tem. Farelo de soja tem cálcio? Tem. E tem outro ingrediente agora na mistura também, ó, fosfato de cálcio, que ele contém cálcio. Então, também vou ver quanto de cálcio que ele contribui. Então, fosfato de cálcio. Então, vou lá na tabelinha que a gente já preencheu. E vou ver a quantidade de cálcio do milho, do farelo de trigo, do farelo de soja, para poder calcular o déficit. Ok? Primeiro vamos começar pela exigência aqui. Qual que é a exigência de cálcio? A exigência de cálcio é de 0,9. Então, eu vou lá e vou trabalhar isso. A minha exigência é 0,9. O milho tem quanto de cálcio? Então, a gente viu lá na tabelinha que o milho tem 0,015. O trigo, 0,018. Farelo de soja, 0,074. E o fosfato de cálcio, eu não sei. Eu tenho que calcular. Então, como que eu calculo? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar a referência de cálcio que tem no fosfato de cálcio. Qual que é? Vou lá na tabela e olha, o fosfato de cálcio, ele tem 24,5% de cálcio. Então, eu vou ver quanto que a quantidade que eu descobri de fosfato de cálcio, que é 1,6, tem de cálcio na sua composição. Então, a mesma coisa que a gente fez lá para trás com o milho, com o farelo de soja, com o trigo. Pego aqui o percentual que tem lá, regra de 3, de cálcio que tem no fosfato de cálcio, dividido por 100, vezes a quantidade de fosfato de cálcio, que a gente encontrou que é 1,6. Então, isso dá 0,392 de cálcio oriundo do fosfato de cálcio. Então, agora eu já tenho esse valor aqui, ó, do fosfato de cálcio, que é 0,392. Então, esses valores aqui vão me dar o déficit. E como que eu calculo o déficit? Igual calculamos para o fósforo. 0,09 menos 0,015 menos 0,018 menos 0,074 menos o fosfato de cálcio 0,392. Então, isso daí vai me dar um déficit de cálcio de 0,401. 0,401 de cálcio. Isso é o que falta, tá? Então, fazendo esse ajuste com o calcário, então logo a gente pega aquela quantidade, né, o que tem de cálcio no calcário e relaciona com o que falta. Então, o calcário, lá na tabelinha,
ele tem quanto de cálcio? Ele tem de cálcio 38,4% de cálcio. Então é esse valor que eu vou usar como referência. Então a cada 100, né, por cento de cálcio, de calcário, a cada 100 de calcário, eu tenho 38,4. 38,4. Qual que é o meu déficit? 0,401. Isso me dá quanto de calcário? Isso me dá 1% de calcário. Então, vou lá na tabelinha e vou preencher a quantidade de calcário que a gente encontrou, que é de 1% de calcário. E tem quanto de cálcio nessa quantidade de calcário? A gente já calculou ele, que é 0. Cadê? Calcário, cálcio, 0,401. Se eu somar a quantidade aqui, ó, de calcário do milho, de cálcio do milho, do farelo de soja, do calcário e do fosfato de cálcio, eu vou ter 0,9 de cálcio. Então, 0,9 de cálcio. Equilibrei o cálcio. A proteína a gente reequilibrou no quadrado de Pearce. Então, se somar aqui a proteína, somando a proteína, então, vai dar aqui um total de 19,8. Ah, mas tinha que dar 20. A gente fez alguns arredondamentos trazendo para uma casa decimal. Então, vai dar alguma pequena diferença. Mas a gente pode considerar que isso daqui está ok. Certo? Energia metabolizável. Eu preciso ver se ela foi atendida. E eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz para o fósforo e para o cálcio. Tá? Então, calculando isso daí. Então, nós vamos calcular agora a energia metabolizável. Então, eu volto lá na tabelinha para ver qual que é a minha exigência. A exigência de energia metabolizável é que tenha 3.250 calorias por quilo. Então, eu vou lá, 3.250. O milho tem energia metabolizável? Tem. Farelo de trigo? Tem. Tem. Farelo de soja? Tem. Fosfato de cálcio tem energia metabolizável? Não, se eu for lá olhar na análise, não tem. Ó. Fosfato não tem, calcário não tem. Tem o óleo de soja. Então, aqui, se houver déficit, eu vou fechar com o óleo de soja. Então, continuando os cálculos, o milho tem quanto de energia metabolizada? A gente já viu lá que a quantidade de milho que a gente tem na mistura, ele fornece 1.681,2 de energia metabolizável, o trigo 373,5 e o farelo de soja 968,3. Então, calculando isso daí, eu tenho 3.250 menos 1.681,2 menos 968,3. Isso daí vai me dar um total, um déficit de 227 quilocalorias por quilo de alimento de energia metabolizável. Então isso aqui, ó, é o que falta, né? O déficit. Tá? Vou achar isso com a quantidade de óleo de soja. Então, logo a gente tem o quê? Para cada 100, né, de óleo, eu tenho lá na tabela o valor, a quantidade de energia metabolizável do óleo, 8.150. Então, para cada 100, eu tenho 8.150. Quanto que falta? 227. 227 x de óleo de soja. Então, fazendo o cálculo, a gente tem 2,8% de óleo de soja. Achei a quantidade de óleo de soja, vou lá na tabelinha e vou preencher aqui agora. Óleo de soja, total, 2,8% de óleo de soja.
Quanto de energia metabolizável que tem aqui? 227. Ok? Se eu somando aqui, então, agora a energia metabolizável, vou ver se eu fechei a mistura. Então, dá um total aí de 3.250 quilocalorias. Então, ó, a exigência lá de energia metabolizável era 3.250. Fechou? A proteína, vamos considerar ok. Cálcio, ok. E fósforo, ok. Então, com essas quantidades aqui, ó, 50,600 de milho grão, 12,7 de farelo de trigo, 30,3 de farelo de soja, 2,8% de óleo de soja, 1 de calcário e 1,6 de fosfato de cálcio, eu supri a exigência de nutrientes que estava lá no início, né, da nossa dieta, que a gente precisava calcular. Tá? Agora a gente tem que só calcular aqui, ó, o percentual dos alimentos para ver se deu 100%. Tá? Então, somando os ingredientes aqui, a gente tem um total de 99. Ou seja, eu atendi tudo? Não, ainda falta 1% de mistura. A gente tem que fechar em 100%. Tá? Mas, o que a gente tem de informação aqui? Que dentro dos 99% da mistura, eu já atendi a exigência que eu precisava. Então, eu vou complementar aqui com algum ingrediente desses. Tá? Poderia botar aqui fosfato de cálcio 1%? Poderia. Só que o fosfato de cálcio, a quantidade dele na dieta é 1,6. Eu vou quase que dobrar. Então eu vou elevar muito a quantidade de cálcio e fósforo. Então não vale a pena, né? Não vou fazer isso. Calcário, a mesma coisa. Óleo de soja, se eu aumentar de 2,8 para 3,8, vai aumentar muito a quantidade de energia. Também não é bom passar tanto assim energia. Farelo de soja, vai passar um pouquinho? Pouco. Mas o farelo de soja é mais caro que o farelo de trigo e o mais barato dentre esses três, né, cereais e o farelo de soja, os dois cereais e o farelo de soja, seria o milho. Então eu vou complementar aqui, ó, com 1% que falta de milho. E aí, 1% mais 99, eu vou ter 100%. Então, quanto de milho que eu vou ter agora na minha mistura? Eu vou ter 51,6% de milho grão. Tá? Essa daqui, ó, é a nova quantidade de milho que tem na mistura. E aí aqui é o ajuste que a gente faz. Então nós vamos preencher a tabela com esse ajuste. Né? Então, como que vai ficar a partir de agora? A gente tem aqui então milho grão, que o novo ajuste foi de quanto? 51,6. Então tem aqui, ó, 51,6 de milho grão. Tá? E mudei trigo, soja, óleo, calcário e fosfato? Não, então eu vou pegar os mesmos valores que eu calculei, né, mesmo percentual, e vou colocar aqui na tabela. Somando todos esses valores aqui agora, né, dos alimentos que a gente calculou, eu tenho um total de 100. Ou seja, fechei para 100%. O que eu preciso fazer aqui agora? Verificar qual que vai ser a quantidade agora de energia metabolizável, de proteína, cálcio e fósforo que vai ter quando eu adicionei aqueles 1% a mais de milho na mistura. Né? O único que mudou aqui foi o milho. O restante é tudo igual. A gente não mudou nada: soja, trigo, óleo, calcário e fosfato. Então, a gente preenche a tabela com esses valores que foram iguais, certo? Então, fazendo esse cálculo com o milho, né? Preciso achar aqui as quantidades com a nova quantidade. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá. Ó. Então, vou colocar aqui, ó, milho ajustado. Então, milho ajustado. Energia metabolizada. Mesma coisa. Quanto que o milho tem? Lá na tabela, 3.320 dividido por 100 vezes a nova quantidade, que é 51,6. Isso dá um total de energia metabolizável de 1.713,1. Então, já preenche na tabela. 1.713,1. Proteína bruta do milho.
O milho tem 8,5 de proteína, dividido por 100 vezes 51,6, vai dar um total de 4,4% de proteína. Cálcio, mesma coisa. Então, eu vou pegar lá a quantidade de cálcio que tem no milho, que é 0,03, dividido por 100 vezes 51,6. Isso vai dar 0,015. Uma nova quantidade. Não mudou porque a quantidade é muito pequenininha, né? De fósforo, a mesma coisa. Quanto tem de fósforo? 0,09 dividido por 100 vezes 51,6 dá um total de 0,046 de fósforo. Então, preenche esses valores lá na tabela. 4,4 de proteína, cálcio 0,015 e fósforo 0,046. Então, verificando aí agora, somando aqui o fósforo, somar um por um dos ingredientes ali, eu tenho um total de fósforo de 0,45. Então, 0,45. Cálcio, 0,9. Proteína bruta, 19,9. E energia metabolizável, 3.281,9. Então, subiu um pouquinho a proteína comparado ao quadro anterior, subiu um pouquinho a energia metabolizável, porque a gente aumentou aí 1% de milho. Então, esse daqui é o resultado da nossa ração balanceada. Então, o que a gente pode interpretar disso daqui? Que se eu pegar, misturar nas quantidades aqui, ó, 51,6% de milho grão, 12,7% de farelo de trigo, 30,7% de farelo de soja, 2,8% de óleo de soja, 1% de calcário, 1,6% de fosfato de cálcio, eu vou ter uma ração balanceada que tem 3.282 quilocalorias, 19,9% de proteína, 0,09 de cálcio e 0,045 de fósforo. Então, isso aqui atende aquilo que a gente estava buscando lá no começo. A gente lá no começo estava buscando o quê? A quantidade, a essas exigências. 3.250 de energia metabolizável, 20 de proteína, 0,9 de cálcio e 0,45 de fósforo. Então a gente pode considerar que balanceou e que alcançou esses resultados. Então, isso daqui é o que vai lá para a fábrica de ração, para você mandar, eu quero que mistura nessa proporção, e isso aqui é a composição que tem no rótulo lá da sua ração, ok? Espero que esteja tudo certo com vocês. Tchau, tchau.
3.320.